Olá, boa noite, pessoal. Mais um Pio Literário, toda quinta-feira, às 19 horas. Estamos aqui reunidos com esses escritores. Gente, tá chovendo pra caramba. Então, se tiver essas paradas aí, vocês entendem que é por causa de chuva, hein, gente? É a segunda vez, né, Marcelo, que acontece Segunda. isso com a gente. Segunda vez. Bom, vamos aos recados antes de passar a palavra para o nosso amigo Marcelo aqui. Gente, o Pio Literário da próxima semana vai ser na quarta-feira, tá? Não na quinta. Então, vai ser no dia 19/3 com a Marcela Ondei e o livro Crianças e Emoções. Um bate-papo muito bacana sobre esse livro, um livro maravilhoso, um livro que tem um destaque muito grande aqui na editora também, tá? Outra informação importante, o link do livro do Marcelo, que vamos conversar hoje, já está descrito no vídeo, está na descrição do vídeo, tá? Tem um link, é só clicar que vai direto para a página do Marcelo, quem quiser adquirir Sonhos de Francisco. E a novidade é o Pio no Zap, um grupo de WhatsApp que também tem um link na descrição do vídeo, que você pode entrar nesse grupo de WhatsApp, onde a gente pode fazer sorteio dos livros que estão participando do Pio. Então, hoje, eu até entrei, questionei com o pessoal, bati um papo com o pessoal para que fizesse perguntas para o Marcelo. Então, toda semana eu vou apresentar o próximo Pio Literário, o livro, e a gente tenta fazer essa dinâmica dos sorteios para que todo mundo fique feliz, né? Bom, hoje à noite vamos falar bastante sobre esse livro aqui, gente. Esse livro aqui, Sonhos de Francisco, com Marcelo Fernandes. Marcelo, seja bem-vindo. Antes de iniciarmos esse bate-papo, se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Boa noite para todos, né, que estão aí, né, acompanhando com a gente aqui ao vivo, e também quem chegar aí assistir o vídeo depois, né, já gravado. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com a Ana, né, pela editora da Galeria, e é nessa parceria que a gente está fazendo aí. E eu agradeço muito, né, e por estar aqui com vocês. E meu nome é, né, como ela falou, Marcelo, sou escritor, né, um pouquinho contador de histórias também, trabalho com apresentações e tenho aí o livrinho que vocês estão vendo, né, que é o Sonho do Francisco. Este livro é o meu carro-chefe de trabalho, né? Então ele leva o nome do meu projeto, leva o nome das minhas coisas que eu faço, né, de contar história, de poder estar aí junto com vocês, junto com as crianças. Então, é desse livro que nasceu todo o meu trabalho, né, que eu tenho, e estamos aí, né, esse ano, chegando aos 10 anos de trabalho de Sonho de Francisco. Nossa, 10 anos! 10 anos. Em setembro faz 10 anos. Nós precisamos comemorar, Marcelo. Com certeza. Muitas comemorações. Nossa, é importante isso, né? Aí eu tenho como a primeira pergunta, né? Sonhos de Francisco aborda a fauna e a flora aqui da nossa região, do Vale do Paraíba, né? Que é de uma forma bastante envolvente, né? A história. O que você contribuiu para criar essa história? De onde que você se inspirou para escrever Os Sonhos de Francisco? Então, o Sonho de Francisco começou, né, em 2015, quando eu comecei a retomar meu lado literário, né? Eu tinha muito em 2008, escrevia poesias, gostava muito de fazer um monte de coisas. Mas aí deu aquela parada, né? Eu dei uma zerada assim, comecei a trabalhar muito, fazer vários trabalhos, e aí foi que em 2015 eu comecei de novo nessa parte literária, comecei de novo a escrever a poesia. E como tinha acabado, minha filha estava assim, pequenininha, eu cuidando dela. Então, isso foi meio que provocando o lado educador de novo que eu já tinha.
eu cheguei a trabalhar em escola, cheguei a contar um pouco de história em algumas escolas, e aí foi retomando. Aí eu comecei a ver os desenhos dela, e aí eu comecei assim, me empolgar, né? Aí da Dora Aventureira, comecei a tomar os seus amigos, e aí comecei a saber quem era o autor, quem que escreveu, quem que fez, até chegar ao Maurício de Souza e depois o Monteiro Lobato. Quando eu cheguei em Monteiro Lobato, houve uma, assim, parece que uma provocação total, e aí eu queria escrever a minha história, né? Porque era do Vale do Paraíba, eu sou daqui. Então eu comecei a pesquisar, né? Como eu gosto muito da natureza do Vale, aqui nós temos muita riqueza, né? Temos Sim, montanhas, bastante, né? temos praia, temos tudo pertinho aqui. Nenhum lugar no mundo assim não é tão várias coisas como a gente tem por aqui, né? Ah, eu tô com frio, né? Vou lá na serra. Ah, eu tô com calor, vou na praia. Então tem assim, tem o rio, então Quer tem comer, várias coisas. quer comer bolinho caipira? Aí a gente vai comprar briga, né? É em São José, mas aí o pessoal de Jacareí vai dizer que é em Jacareí. Não, e tem de Caçapava também, né? Que o pessoal de Tem de Caçapava também. Caçapava, né? O pessoal andou aí meio questionando também. Um pouco. Não é só São José e Jacareí, não. Caçapava também dá umas briguinhas aí. E uma Então, coisa, eu reparei bastante nisso quando vim morar aqui, que a nossa região ela é muito rica, né, Marcelo? sim, por exemplo, eu morei em Campinas, eu acho que você também morou, né? Em Campinas, você vê lá, um horizonte, se perde, vai longe, né? Você vê, aqui não, você tem serra, você pega um pouquinho de vale aí, se dá uma olhada, você tem o pico para subir, para olhar, tem várias coisas interessantes. Então, isso me provocou a escrever. Então, eu juntei, né, um pouco dessa literatura que eu estava vendo, lendo, e aí coloquei a natureza. E eu coloquei os animais que estão em extinção, né? Então fui pensando em alguns animais que eu poderia colocar, como a onça pintada, o preguiça, o tatu. São animais que estão em extinção aqui no Vale, né? Uhum. E o foco principal era o muriqui, né? Eu estava pensando no mico na primeira vez, depois descobri o muriqui, aí falei assim, não, o muriqui tem que entrar na história e ele tem que fazer parte disso. Então aí eu coloquei o muriqui como um macaco também que está em extinção, tem Sim. todas para Não, caracterizar. o muriqui, ele é basicamente, até em São Francisco Xavier, utiliza muito, né, a imagem do muriqui, né? Do macaco São muriqui. Francisco Xavier é onde ele mora, né? É É. lá onde ele fica, aqui em São Paulo. E tem em Minas, tem um pouquinho no Rio de Janeiro e tem um pouquinho no Paraná. Então, é só essas regiões assim que tem o muriqui. E aí eu, não, Uhum. vou pegar esse muriqui e vou colocar. E aí formei um enredo, né? Aí criei uns personagens, umas crianças, e aí fui colocando os animais dentro da história. Sim. Então aí nasceu a história dos sonhos de Francisco, porque o Francisco é o personagem principal, né? E Uhum. aí junto com o Francisco nós temos a Maria e o Zezinho, os três amiguinhos que conhecem, né, a região aí do Vale do Paraíba. E aí eles vão conhecer. Eles são mineiros, né? Então, Uhum. de Minas para conhecer o Vale do Paraíba, eu coloquei, porque mineiros eu tenho muito paixão também por Minas, as pessoas de Uhum. Minas, tive muito acolhimento, conheci muitas pessoas legais. Então, eu falei assim, não, vou colocar. E São José tá cheio de mineiro. São Balança José, a árvore e cai mineiro. eu acho que é bairro de Santana, né? Que tem a minerada toda lá, né? Dizem que é, Sim, é outro distrito lá de falaram Minas, que é é um um pedaço de outro Minas. distrito. Eu acho muito bonita essa capa. Aí tem todos os personagens, né? Aí você tem que o livro traz como narrador, né? A narradora, uma árvore jatiquibá. Como surgiu a ideia de dar voz a uma árvore para contar a aventura? Então, eu peguei, né, dessa ideia de Monteiro Lobato, que ele dava voz aos animais, né? Então, essa ideia de colocar a voz, né, no personagem animal.
Então eu coloquei nela como sendo o principal. Aqui em São José nós temos a árvore de Jequitibá, né, que ela Sim. tem 500 anos. Uhum. Então, por ela ser uma história, já só a árvore já é uma história. Então, eu peguei e coloquei ela como centro, né? Como aquela que conta a história, aquela que viveu muito tempo. Então, aí eu coloquei Senhora Jequitibá, né? Eu poderia ter colocado outro nome, tudo, mas eu pus Aham. Senhora por causa disso, porque ela é uma senhora que conta a história. Então, 500 anos, poxa, né? É, Quantas coisas ela viu, principalmente o descobrimento do Brasil, né? Que está bem praticamente, né? ligado, né? Completamente assim, bem próximo. Então, é aquela que sobreviveu. Então, eu coloquei ela como centro. Só que no livro, ele não tem uma geografia fechada, né? Eu não Uhum. quis colocar isso porque para abranger mais a região, né? Eu Sim, poderia falar assim, estavam em São José, ou estavam em Jacareí, ou estava em aham, Cruzeiro. Eu não quis colocar essa geografia. Então, a árvore conversa com as crianças em Minas. E depois as crianças vão para o Vale do Paraíba. Mas é por causa da região. Eu quis sim. que eles percebessem a região e não um local específico, né? Marcelo, nós temos o Paulo, que estou produzindo o livro dele. Logo, logo está saindo também um livro Que de legal. poesias maravilhoso. E o Paulo mandou uma pergunta assim: foi difícil transformar a imaginação em histórias? Como fazer para transmitir isso para os leitores? Transformar é o desafio, né? Então, esse é o grande desafio da gente, de escritor, de imaginar. Mas, assim, eu uso muito a imaginação das crianças. Elas que eu, por estar em contato com ela, com aula, coisa, eu vou percebendo o que elas gostam, né? O que elas estão mexendo no momento e tal. E eu percebi que elas gostam muito de animais, né? Então, por isso que eu usei a imaginação com os animais, né? Então, esse contato com os animais, tal, porque elas gostam muito. Então, a imaginação a gente vai criando, né? Pensa num bichinho, como que ele vai ser, o que que ele vai falar. E é engraçado que eu criei dentro desse livro um personagem, né, que chama o Manuel, o senhor Manuel. E ele é um fazendeiro de café e ele é um português, porque eu quis mostrar um pouquinho que nós fomos Uhum. colonizados pelos portugueses, Sim. e eu falo Aham. dos tropeiros dentro do livro, né? E aí eu falei, criei esse personagem para tá. E não é que eu fui numa escola e apareceu o senhor lá, Manuel, o homem veio conversar comigo. Olha, eu gostei muito da sua história que você contou. O meu nome é Manuel. Eu falei assim, nossa, e eu sou de Portugal. Você Aí eu encontrou o fiquei meio que personagem. sem noção, sem assim parado, né? E aí eu falei, não, deixa eu tirar uma foto, pelo menos, né? Aí eu tirei uma foto com o senhor lá, e só faltou ele ser fazendeiro de café. Mas foi muito legal isso, porque eu imaginei, eu usei a imaginação, criei um personagem, e de repente existia essa pessoa, esse personagem, né? Então eu acho muito legal isso. É Por exemplo, do interessante isso. Maurício, o Maurício de Souza, ele tem lá, por exemplo, o Cebolinha. O Cebolinha era um Sim. amigo dele. O É, Cascão era um amigo, né? Era um amigo que não gostava de tomar banho. Então ele foi lá e colocou dentro do personagem. Então ele criou já um personagem vivo, né? Então ele tem vida, mas ele tem essa comparação, né? No caso eu não, eu imaginei e aí acabou caracterizando. É claro que vai existir um Manuel aí, que mexe com café. Talvez um dia, se eu ficar famosão aí, apareça na televisão, fala do Manuel. Mas peraí, eu sou o Manuel. eu sempre falo, né? Tem que tomar cuidado que as pessoas podem virar personagens, né? E no seu caso, você já se deparou com o personagem, não precisa nem falar nada, né? Porque isso é muito legal para a gente que está imaginando, criando, né? Essa imaginação. É difícil. Às vezes a Uhum. gente é prática, tem que ficar criando, né? O pessoal fala assim, tem que cria um personagem aqui, cria outro. Um dá certo, às vezes o outro não dá certo, né? Não rola. Tem que ver, vai sentindo, né? Vai falando com as pessoas, e isso ajuda Sim. bastante.
Agora, nessa história aí dos sonhos de Francisco, tem alguma parte que seja uma experiência pessoal sua, que você acabou utilizando, puxando para a história do livro? Então, aí tem bastante, né? Cada um eu fui costurando com detalhes, né? Então, por exemplo, lá o Francisco mora no Pé do Morro. E Pé do Morro é um bairro de Passa Quatro. Então eu fui lá em Passa Quatro, fiz viagem lá em Passa Quatro, conheci pessoas e tinha uma família muito querida no Pé do Morro lá. E aí eu falei assim, um dia que eu for fazer alguma coisa, eu vou homenagear vocês. E aí surgiu a oportunidade de eu colocar, né, o bairro de Passa Quatro dentro da história. Então eu vou colocar o Francisco, ele é lá no Pé do Morro mesmo. E as pessoas falam assim, pé do morro? Mas o que você inventou pé do morro? Eu falei, não inventei, existe o bairro. Existe mesmo, né? E eu fui no ano retrasado, eu fui contar a história lá na Hum. escolinha do Pé do Morro, então foi muito legal, as diretoras, a professora, ficaram tudo, nossa, aí a criançada é do Pé do Morro, nós somos do Pé do Morro. Marcelo, deixa eu só dar um recadinho. Pessoal do TikTok, nós estamos ao vivo aqui no canal da Editora da Galeria, no YouTube, falando com o autor Marcelo Fernandes sobre o livro Sonhos de Francisco. Quem quiser dar um pulinho lá. Também, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, que eu sempre estou acompanhando e acabo perguntando para ele, tá bom? Avisando a turminha aqui do TikTok, Marcelo, para correr para o Avisa aí. YouTube. Aí nós temos aqui que a preservação ambiental é o tema central na obra. Como você acredita que a literatura pode ajudar a conscientizar as crianças sobre a importância da natureza? Então, eu acredito muito que a literatura é um caminho muito seguro para a gente ensinar, educar, passar valores para as crianças, principalmente, né? Porque elas gostam muito de histórias, elas gostam de. E elas se identificam muito com personagens, se identificam muito. É muito concreto isso para a criança, né? Então, eu acho que a literatura, ela traz isso muito próximo delas, né? Então, quando você conta uma história de umas crianças que encontrou um bichinho, né? E aí se encantou com o bichinho falou, ou o bichinho faz alguma coisa. Então, isso sendo o animal que precisa ser cuidado e precisa ser falado, então isso eu vejo assim muito direto, né? Então, por exemplo, falar do preguiça, né? Então, tem lá o bicho preguiça. Então, os personagens contam o bicho preguiça. E aí, teve uma outra escola que eu fui e o menininho veio perguntar para mim: Ó, tio, eu tenho preguiça lá na minha casa. Aí eu falei: um preguiça na sua casa, né? Mas não pode, é um animal silvestre. Não, é porque eu moro na roça, né? E meu pai fica dando frutinha para ele lá. Então, isso atingiu direto ele, né? Ele percebeu que a ação que ele estava fazendo com o animal, né? Poderia ser uma Sim. onça, poderia ser um tatu, né? Mas Quanta gente. os animais que você coloca no retrata no livro, você fez alguma pesquisa a fundo ou você pegou assim no geral? Como que foi esse processo para a construção dessas informações que você passa no livro? Eu fiz uma ficha, né, dos personagens. Então, são 14 animais que tem no livro. E aí eu fiz uma ficha de cada um. Tem alguns animais que são animais domésticos. Então, por exemplo, o cachorro, né? Então, o cachorro está na história, é um animal doméstico. E aí, animais da fazenda. Aí eu separei alguns animais da fazenda, porque as crianças perceberam que tem animais da fazenda. E aí eu fui pegando alguns animais que são silvestres. Então aí tem a diferença do animal silvestre que ele vive na floresta. E aí eu peguei no chamado livro vermelho dos biólogos, né, da Infobio, eles têm lá que são animais que estão diminuindo no Brasil. E aí eu peguei esse, na época foi do ano que eu criei a história, 2015, e então eu peguei lá e olhei, né, ó, qual que está diminuindo. E eu peguei alguns que estão, que, por exemplo, a onça estava, o preguiça também estava, o tatu também estava. Então tinha vários
que eu falei, não dá para colocar todos, por isso que eu vou ter o 2. Então, já me vieram falar um monte já para mim. Não, que deram sugestão, até capivara. Falaram que capivara tem que estar no próximo livro. Não é instrução, mas ela tem que estar. Então, falei, tá bom, vai ter capivara no próximo livro. Gente, para quem não sabe, aqui em São José dos Campos tem um parque cheio de capivaras, né? Tem capivara, é o parque da cidade. O parque da cidade. E elas têm o canal delas lá, que elas vão no parque, né? Elas entram, vai direto no Rio Paraíba, e do Rio Paraíba ela chega no parque. Capivara já é um personagem aqui também, né? Da região de São Ah, José, tem um né? monte de gente. Agora, até a China já está fazendo capivara. Então, eles estão fazendo pelúcias. Você vai no Xing Ling, você vai mandar a vida aí, você já encontra capivara para vender. Ai, meu Deus do céu. Viva a capivara, gente! Seria da Viva. gente Aí, ó, aqui sem a ideias. Se capivara. alguém quer ideia para a história, vai criando capivara aí. Pensa nas capivaras. Cria capivara. Ai, meu Deus. Então, essa coisa da capivara, né, dos bichos em extinção que você que mencionou aí, a Mata Atlântica, né, a natureza, mas a gente também tem uma parte da cultura caipira também, bem enraizada no livro, não é? Uhum. Sim, eu fui fazendo as emendas, né? Eu fui costurando uma questão ambiental para poder trabalhar na escola, pensar nos animais, e também eu quis entrelaçar a história e a cultura da nossa região, né? Então eu quis traçar. Então eu fui pesquisar um pouquinho, né? Como que surgiu o Vale do Paraíba, e aí temos os tropeiros que passavam por aqui, Sim. que vinham de Minas ou do Rio de Janeiro até Santos, e alguns chegavam a ir até Porto Alegre. Então, eles passavam por aqui, e aí foi povoando, foi criando aqueles grupos de pessoas, e aí foram morando. E a cultura, misturado um pouquinho da portuguesa, né, religiosa, e trazendo outras culturas, foram fundando uma cultura caipira aqui na nossa região. Então, é claro que, por exemplo, você vai para o interior de São Paulo, no caso é Piracicaba, né? Você vai para aquela região lá, eles puxam o R demais. Sim. Mas aqui nós também puxamos, né? Sim. Então, puxa, então a porta, fala Bernardo, não vai ter jeito, vai puxar. Se vai no Rio de Janeiro, né, o pessoal tira sarro. Ei, pera, essa porta aí, o que essa porta tá acontecendo? Não, o pessoal tira sarro, tira. Mas eu senti uma diferença, porque, aliás, eu saí de São Paulo, fui para o Rio, né? Passei a infância do Rio, fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu vim para cá, né? Então já vim com uma base de cultura de outras regiões para vir para cá para administrar a cultura aqui, que é uma cultura muito forte, né? E realmente eu senti esse modo engraçado, o caipirês de vocês, né? O Uhum. porta, carne. Eu acabei pegando, né? Porque eu nasci em São Paulo, então para mim ainda tem o tipo, né? Tipo, Tipo, tem um pouquinho ainda de São Paulo, mas assim acabei pegando a cultura aqui da caipira e acaba a gente falando porta, não tem como escapar, né? não tem. Eu continuo, eu não consigo. Para mim é porta mesmo, é carne, essas coisas assim. Mas eu adoro. E eu realmente senti assim, porque eu já saí do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a cultura é muito enraizada, né, Marcela? É muito Sim. enraizada. Tanto que é que eu sempre falo, gente, quer manter a cultura de um local, aprenda com os gaúchos, né? Porque tem centro de tradição gaúcha em todo o país, não é só no Até Rio aqui em Grande São do Sul. José tem também. Aqui em São José tem. Então, eles mantêm isso. Mas quando eu vim aqui para o Vale do Paraíba, eu notei, eu fui assim bombardeada uma cultura muito forte, muito forte. E eu acho que a gente precisa realmente manter, preservar essa cultura. O livro Sonhos de Francisco, ele está dentro desse grupo de literatura que defende a nossa região, né, do Vale do Sim. Paraíba.
Eu coloquei isso, né, para mostrar mesmo para as pessoas que existe. Não coloquei no 2, eu vou colocar, né, o bolinho caipira, eu vou passar. Eu coloquei ó, essa cultura do pão de queijo, do Sim, café, de você tomar, que aqui tem muito isso, né? Forte. Veio um pouco de Minas, né? A gente pegou isso dos mineiros e acaba tendo essa proximidade também com a gente aqui, né? Coisas do milho, né? Por isso também tem um personagem que eu acabo mexendo com milho. Então tem muito disso. Aqui eu tenho uma pergunta aqui. O público infantil tem uma imaginação muito fértil. Como foi o desafio de equilibrar a fantasia e a realidade na construção da história? Porque o Sonho de Francisco é quase. Não saberia dizer se poderia se encaixar em fábula, né? A fábula, ela tem personagens fantásticos, né? Sim. E eu, assim, a árvore pode ser que aproxime de alguma coisa, né? Mas não tem, assim, uma questão fantástica diretamente, né? Então, eu acho que o livro acaba não entrando nessa Na parte, porque categoria. na categoria. Porque a categoria que eu entrei é uma categoria que eu quis aproximar do Monteiro Lobato mesmo, né? Porque Uhum. ele é mais próximo, ele é mais realista, ele traz mais a própria realidade mesmo, como eu fiz, né? Coloquei lá o pé do morro, o animal que está em extinção, esse encontro na floresta. Então eu acabei pegando uma literatura bem próxima da realidade, né? É claro que poderíamos até pensar numa fantasia, as criançadas gostam de fantasiar tudo, né? De você inventar um monte de coisas. Porque Poderia, no livro quem conta a história é a árvore, né? então, esse de fantasioso, mais diretamente, é só a árvore, A né? árvore. Que, por exemplo, acho que da Alice, do País das Maravilhas, eles entram dentro de uma árvore. Sim. Tem uma outra história famosa também, fantasia, que mexe também com a árvore, agora esqueci o nome. Então, acaba tendo, né, uma ligação, mas eu quis fazer esse canal de fantasia. Então, a árvore é o canal de fantasia para você entrar. Então, toda a Uhum. história de contos de fadas tem uma entrada. Uma entrada. Então, então você, por exemplo, do Alice, né, que eu estava falando, a entrada dela é a árvore. Né? Você Uhum. pode ver as crônicas de Nárnia, ela vai entrar É o armário. pelo guarda-roupa, né? É, O armário, né? o armário E então, algumas fantasias, o Harry Potter também tem a estação de da trem. estação de trem. Então você coloca isso como uma ligação. Então, o mundo fantasioso. O livro Sonho de Francisco, se você for aprofundar ele, você vai ver que, por causa financeiramente, eu não pude fazer uma versão especial. Eu gostaria muito de fazer uma versão especial, capa dura, com tudo Aham. que eu imaginei que poderia ter o livro, né? Mas ter essa ligação da fantasia, porque, na verdade, se você for aprofundar, as crianças não passaram pelo Vale do Paraíba. Foi a imaginação delas através da árvore. Então, na verdade, no final do livro, se você perceber, eles, não, eu quero conhecer, né? Eu quero ser. Então, na verdade, eles voltam para casa, mas com aquela vivência como que se fosse aconteceu. Mas quem Uhum. que fez isso? Quem fez essa magia? Foi a árvore. Foi a árvore. É uma coisa que você falou, a passagem, né? É aquela coisa do portal. Eu tenho aquele livro Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, que a passagem se faz por um livro, uma revista de história em quadrinho, uma coisa assim. Que a personagem ela entra nesse universo paralelo. É sempre a jornada do herói num universo paralelo, né, Marcelo? Sim, você vai entrar nesse universo, e aí sim você entra na fantasia e você pode trabalhar o que for. A literatura dá essa liberdade para a gente criar, né? De poder Uhum. fazer. Tudo é válido. Você pode voar? Pode voar, como o Peter Sim. Pan voa, né? Você pode nadar sem precisar respirar? Pode, né? O Aquaman. Então, você vai.
né, Príncipe no a amor. imaginação, você viaja, tem tudo que você puder fazer, né? Essa que é a Então, magia da literatura, né, Marcelo? então você entrar nessa magia, aí vai depender do escritor, né? Vai ser ele que vai imaginar, né? No caso, por exemplo, da criadora do Harry Potter, né? Hum, Então, ela entrou no mundo e ela meio que normatizou esse mundo fantasioso, né? Então tem todas sim. umas regrinhas assim que no livro, por isso que o livro é um calhamaço, porque ela vai entrando em vários Ela detalhes, criou né? um universo totalmente paralelo ao nosso, né? Sim, sim. Ela foi longe Tanto que demais. tem gente que gosta de se vestir, tem gente que gosta de É. pensar. Aqui o Paulo está parabenizando você pelo seu livro, sucesso em sua vida. E nós temos Ah, a obrigado. Sandra Memari aqui, que ela mandou uma mensagem. Peraí. Boa noite, fiquei com vontade de ler o livro. Não fique com vontade, Sandra. Já pede o livro, né, Marcelo? Sim, sim. Não pode ficar na vontade, já tem que pedir o livro. Deixa eu ver aqui. E como tem sido o retorno dos leitores, a criançada, né, em relação ao livro? Como é que está sendo o feedback que você está tendo? Bom, eu, particularmente, sempre achei o Sonhos de Francisco um livro muito bonito, principalmente com essa pegada de defesa do ambiente, da nossa cultura, né? Mas e a criançada? O que a criançada fala? Então, a criançada, elas gostam muito, né? Principalmente quando ela olha a capa, os zoinhos dela já vão direto, né? Já quer a mãozinha, já vai. O problema é o pai que vai segura e não quer que a criança entre na literatura, né? Então, em muitos lugares que eu vou, tem bastante dificuldade com o pai, porque às vezes o pai quer alguém famoso, ou sei lá, olha um livro, tem que ser aquele livro gigantesco, não sei ainda definir quais os parâmetros, né, dos pais. Mas as crianças gostam e já recebi vídeos, recebi fotos deles. Tem criança que dorme com o livro do lado, tem criança que fica o tempo todo, tá tudo amassado já, porque a criança fica direto. Então, tem diversos retornos, né, das crianças e elas gostam muito, né, dos bichinhos, elas falam. Tanto que eu tenho alguns produtinhos assim que eu vendo por causa. Elas ficam falando, né? Ah, é porque a onça, porque o preguiça. Tem um menino que muito assim, é neto de uma amiga minha, e ele compra de tudo. Tudo que eu fizer, que eu inventar, ele compra. Porque ele gosta do preguiça, né? O preguiça da história. Então, ele vai vendo lá, tem preguiça, então tem um lençol, tem uma almofada, tem um brinquedo, tem isso aqui. Então, e ele curte muito. E quando ele me encontra, ele está crescendo, né? Já subiu os aninhos. E ele fala, tio, eu tenho seu livro, eu leio. Então é muito legal, assim, de ver. Às vezes a gente quer registrar, colocar na internet esses momentos, mas é difícil, porque também tem a questão de internet, colocar Tem. criança, então ainda tem um pouco dessa limitação, que teria que ser uma coisa meio que produzida, né, hoje. Mas eu sempre tenho os retornos. O que é difícil é que a gente é escritor independente, então a gente tem muitas barreiras a cumprir, né, a passar, a pular, né? Então, por questão de chegar em todas as crianças, em chegar em outros países, né? Então, tem coisas assim que é o desafio do escritor independente. Você falou uma coisa assim que eu já presenciei bastante, aliás, né? Quando a gente está juntos lá nessas feiras literárias, né? Ou feiras em escola, principalmente, né? Quando a criança vem, quer o livro e o pai ou a mãe é a primeira a puxar, né? Tirar assim, não, não, depois, outro dia. É ruim isso daí, né? Para gente que é escritor, autor aqui da região, a gente na defesa da nossa literatura e a gente presencia isso, é muito comum, né?
isso daí, A né? gente tem uma dificuldade, né, do brasileiro de ler, né, primeiramente, né, de ter o hábito da leitura, e É, ainda pior que os pais passarem, né, o hábito da leitura para os filhos, né? Então, a gente vê que tem lugares que a gente vai, tem públicos que são pessoas que incentivam a literatura do sim. filho, tal. Já fui em lugares assim que a pessoa vem e não pergunta valor, eu quero seu livro, porque eu quero que meu filho leia, eu quero que meu filho aprenda. Então, isso é bonito de ver, né? De ver pessoas que incentivam, que querem que faça isso, né? Mas é um trabalho árduo que a gente tem que conscientizar a criança e o pai e a mãe, né? Acaba tendo conscientizar isso Não, e daí. o pior é que às vezes a gente tem que conscientizar a escola, né? Escola, Porque a escola não adere, a escola vai pegar um livro, ou vai pegar de um famoso, né? Às vezes a escola chega lá, nossa, vou pegar aquele do famosão lá, né? Do grandão, que não tem vínculo nenhum com a criança, né? E às vezes um livro regional, um livro assim próximo, você tem a proximidade da criança e ela vai identificar isso, né? Porque ela está ali na natureza, ela está aqui perto, por exemplo, no caso do meu livro, né? Então, a criança, ela tem aqui ao redor, é o espaço dela, né? Está dentro do espaço dela. Então, eu acho isso que é importante para a escola pensar, né? É importante para os pais pensarem, poxa, eu vou dar um livro que vai ser próximo aqui da criança, ela vai ver, ela vai andar, ela vai ver uma árvore, Jequitibá, é só ir ali na Dutra, né, no Jean de uhum, Mello, vai ver a né? árvore lá, leva a criança, mostra a criança, olha, essa árvore é do livro, tal. Então, eu acho que isso é uma riqueza que poderia ser explorada muito mais com a escola, com as famílias. É. Então, e aquela coisa de você se reconhecer na literatura, né? É bacana você ler um livro, por exemplo, às vezes eu pego um livro para ler, tá falando lá do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu passei minha infância lá, né? Então eu fico feliz de ver. Ou então, falando aqui de São José dos Campos, falando Parque Vicentina Aranha, né, a gente vai se reconhecendo, falando da Mata Atlântica, né, falando do Muriqui, lá em São Francisco Xavier tem os Muriquis, né? Então é uma questão de se reconhecer na literatura, né? A Sandra falou que essa questão da leitura às vezes é cultural. Concordo que todos devemos incentivar a leitura, principalmente os pais. Sandra Memari que estava comentando aqui, Uhum. concordando com a gente, né, Marcelo? Sim, a gente tem que ler, e o próprio pai também, né? Ler. Eu vejo assim muito a minha filha aqui, ela tem as exigências da escola, né? Dela ler Sim, os livrinhos dela, tal, mas a minha esposa também fica junto, lendo com ela. Então, isso é um incentivo muito grande, porque para o futuro dela vai ser uma coisa totalmente diferente. Ela vai ser uma pessoa diferente, vai pensar diferente, né? Vai ter argumentos diferentes para sim. poder. É claro que, por exemplo, se você der muito livro para o filho, depois aguenta os argumentos em casa, né? Vai questionar, vai ver se aquilo, tudo. Mas isso é importante para ela, né? Vai chegar na adolescência, vai chegar muito maduro, vai chegar, né, com uma maneira forte e pode ser uma pessoa diferente, né, no mundo. Eu acredito que a literatura muda o modo de você entender o mundo. Eu acredito muito. Ana Maria Machado sempre, ela uma vez falou, né, que a literatura ela é em cima do exemplo, né? Então, por exemplo, se o pai lê, o filho lê. É algo assim. É claro que muitas vezes a gente está num momento atual, né, que às vezes os pais não conseguem ter aquela frequência da leitura, né? Mas eu acho que eles não podem podar isso da criança, né? Eu Uhum. tudo bem, eu não tenho tempo de ler, mas meu filho vai ler, né? E de repente oferecer os sonhos de Francisco para uma criança ler, Uhum. não é E verdade? pode, e eu dou todo apoio. Uma vez, olha, eu não gosto muito assim, de entrar na política, né? Mas teve um encontro de academias aqui ano passado
das academias de letras, né? E eu participei de uma mesa e eu falei, por que, que as prefeituras não lançam um edital para selecionar os livros de escritores da região, da cidade, né? Para participar, para ser adotado pelas escolas, que sejam municipais, né? No caso, quando a gente fala de prefeitura, né? Então, eu acho que, de repente, falta um pouco disso também, né? Uma conscientização de que É, a. por isso que por isso que eu falei a questão da escola, né? Ela é a primeira que pode forçar um pouquinho esse espaço público, né? Que aí entra no caminho do espaço público. E eu vejo que cada dia mais está diminuindo a questão da literatura, né? Porque tem muitas prefeituras que querem números. Então, e aí, literatura não trabalha com números, Não. né? Ela trabalha com pessoas. Você não tem 100 Monteiro Lobato, né? Você não tem, né, vários, né, Ana Maria Machado, vários Clarice Lispector, não tem, é uma, né? E que fez a diferença muito grande na vida de muitas pessoas, de muitas histórias, né? Então, eu acho que tem que ter uma conscientização de que a gente tem que fomentar. Se um tiver indo, esse cara pode ser a diferença, né? Se tem 2, 3, vamos incentivar, né? A ter não só editais, mas comprar os livros dos escritores regionais, dar incentivo, dar esse empurrão, né? Mas cada vez mais que a gente vê, vai assim apertando, né? Apertando, e aí ficam ilhas, e que é um grande problema, né? Que aí fica cada um na sua ilha e não abre, né, para o público. E aí as pessoas que estão de fora, é claro que elas não têm nada e vai continuar sem nada. Acabam não acompanhando, né? Sim, sim. Essa discussão sobre a literatura regional é uma discussão que deveria reunir todas as academias, né, aqui da região, todos os autores, autoras, né, para se discutir isso, porque a gente não pode ver a literatura se perdendo, né, que é o que está acontecendo. Por exemplo, você tem aí esse livro maravilhoso, Sonhos de Francisco. Então, quantas pessoas já adquiriram esse livro para ler, né? Aí a gente tem que ter um trabalho, um esforço assim além, né, Marcelo? Nossa, aquele esforço assim faraônico, sem apoio para fazer com que Sonhos de Francisco chegue nas mãos das crianças e as crianças possam pensar em preservação do meio ambiente, preservação da Mata Atlântica e preservação da bicharada daqui, né? Uhum. Porque a gente vai pensar, né, numa estrutura, talvez, muito além do que está da realidade, né? Então, por exemplo, às vezes você vai pegar um livro aí que ganhou o Jabuti, que já ganhou essa coisa, eles têm outro patamar, né? É um outro nível e é um outro público. Não é o público das pessoas, porque às vezes as pessoas elas querem um livro mais próximo delas. Então elas pegam um livro cheio de código, de coisa, e ela não tem aquela estrutura crítica para chegar num livro. Eu vejo muito assim, às vezes tem pessoas que pegam lá, porque é famosão, ganhou um prêmio, foi lá, entra, a criança pega o livro e ela não entende nada, porque ela não consegue ver nada, porque o livro ele é muito profundo, né? Então, às vezes, nem a professora entende, porque ela não pesquisou a história do livro, né? Então, ele ganhou um prêmio, tal, mas porque tem, por exemplo, a ilustração, ela tem um novo jeito de pensar a ilustração, a escrita tem uma profundidade de umas palavras, de um estilo, e as pessoas não têm esse hábito. Primeiro que não tem hábito de ler, né? Então, aí vai ler, vai pegar um livro, às vezes, eu já vi muita gente pegar assim, eu não estou entendendo nada, aí você tem que sentar com a pessoa, né? Olha, assim, ó, o livro é por causa disso, ó, é por causa dessa forma, essa coisa, olha, isso aqui. Aí a pessoa vai começando a ver, vai começando a perceber, mas ela, quer dizer, ela não foi educada para ser uma crítica literária, né? E aí, quando você tem uma crítica literária, sim, aí você tem o parâmetro. Mas a gente tem um outro patamar, um pouco mais baixo, para a gente estar acessível, né?
que aí que os acadêmicos falam a questão da elite, né? Porque os livros de elite e os livros do povão. É uma coisa doideira aí. Para mim, eu quero que o livro esteja com as crianças, que elas entendam, elas vivam e elas queiram ler outro. Nós não somos elite, né, Marcelo? Não somos elite literária. Nós não somos elite, nós somos batalhadores. Batalhadores, né? Não somos a elite Não ainda. desmerecendo o nosso livro, porque o nosso livro está aí, tá tudo Nossa, bonitinho, as escritas, as fantasias, tá gente, tudo lá, não tem nada faltando. desde que eu conheço o Marcelo, eu sempre fiquei atrás desse sonho de Francisco, né, Marcelo? De puxar para a É. editora. Isso é verdade, hein, cara? Você não pode dizer que eu estou mentindo. Desde que eu conheço você, que eu fico atrás de você por causa desse bendito livro aí. Sonhos de Francisco está no catálogo da editora para poder trabalhar, porque eu enxerguei a importância que ele tem para as crianças reconhecerem a nossa região, reconhecerem a nossa literatura. Então, uma das características da editora da Galeria é realmente publicar livros que vão fazer diferença para quem está lendo, né? Não é qualquer livro, são livros que realmente façam diferença. E esse Sonhos de Francisco é um excelente livro para ser trabalhado. Tanto que eu acabei levando em outras escolas, apresentando nas escolas, né, Marcelo, para ver se a gente consegue fazer com que as escolas adotem isso e discutam com a criança, apresente a criança saber o que é uma onça, saber o que é um muriqui, até as benditas capivaras, né? Sim, e as maritacas também, né? As maritacas. Na história eu coloquei lá as maritacas porque a gente tem muita maritaca. E São Paulo, né, eles viram lá que não tem. Aí eu fui falar, é papagaio, é isso aqui. Não, é maritaca. Aí eles, maritaca? Mas aonde que tem maritaca? Aí você vai tentando levar mais a cultura de falar demais. Maritaca tem, né? Então você acaba resgatando, porque é da própria maritaca, né? Que tinha, é a cultura caipira, é a É cultura da cultura região, caipira. que tem as maritacas que tinha na época aí da Páscoa, né? Que vai andando, mexendo, aquela barulheira, porque é o que faz barulho e elas fazem barulho. As Elas maritacas fazem. fazem milhões de barulhos. Nossa. Olha, o Paulo está falando, agradeço, Paulo, pelo comentário, me deixa muito feliz. Paulão tá firme aí. A editora da Galeria tem ótimos livros, uma produtora e escritores da região que todos deveriam conhecer. Muito obrigada, a gente se esforça para trazer luz para a nossa literatura, né? Fazer com que as pessoas conheçam os nossos livros, conheçam nossos autores, né? Porque é o que eu sempre falo, né, Marcelo? Todo autor tem que fazer a gestão da sua obra, né? Então, quando a gente fala de fazer a gestão da obra, você está na frente, como você está para falar do livro, né? Para comentar sobre o livro. Marcelo, se você pudesse resumir a mensagem principal de Sonhos de Francisco em uma frase, qual seria? Eu sempre coloco, né, essa frase, né, amigos da natureza, né? A gente Amigos. ser amigos da natureza, né? Então, não ter a natureza como só para o bem meu, né? Porque está calor e eu preciso de árvore, ou porque eu preciso de um lugar para relaxar. Não, acho que a gente tem que ser amigos da natureza, a gente faz parte da natureza, né? Então, eu acho que o livro traz isso, que ela faz parte da nossa vida e a gente também faz parte da vida da natureza. Então, eu acho que essa mensagem é a gente ser amigo, né? E os personagens querem isso, né? Ser amigo da natureza, quer ser amigo da onça, quer ser amigo do muriqui, quer ser amigo do preguiça, né? Então, eles têm esse objetivo. E olhem, a natureza precisa de muitos amigos, né? Que a gente tá, Precisa, muito. né? Que a gente está É, passando, né? Calor infernal, temporal. O planeta está sofrendo e ninguém toma uma providência, né? porque tem muito dessa questão, né? A natureza, ela pega muito no nosso calo, né? Que é o calo da gente pensar no futuro, né? De pensar onde a gente está vivendo. Quando a gente pensa fora da gente,
que vai acontecer com meus filhos? O que vai acontecer com as pessoas que estão ao meu redor? Então, aí você pensar dessa forma, você começa a pensar, a cuidar da natureza. Agora, quando você pensa só em si mesmo, aí é difícil, porque a árvore está cheia de folha no chão. Eu brigo com a minha mãe. A minha mãe fica, mas cheio de folha, tem que cortar essa árvore. Eu falei, calma, cortar a árvore, depois fica um calor desgramado. Mas vai encher de folha. Eu falei, vai fazer o quê? Ué? A gente ocupou o espaço dela. Retira, né? A folha é para ali cair na terra e fazer o adubo para ela mesma. Então, tem essa questão. A gente vai apertando a árvore, né? A gente vai calçando a árvore com asfalto e aí ela fica lá naquele desesperinho, naquele espacinho pequenininho. Nossa, é terrível isso. Bom, Marcela, uma última pergunta que nosso tempo já está esgotando, né? Para finalizar, quais são os próximos projetos literários? Vai ter um segundo Sonhos de Francisco? Então, dentro dessa linha, né, do Sonho de Francisco, eu quero sim construir, né, essa nova história com novos animais. Então, não só a capivara, como todo mundo vai falando aí, tem que estar a capivara, mas eu quero colocar, por exemplo, o jacu, né, que é um tipo de uma galinha, uma coisa que está se falando para se cuidar, porque ele tem grande importância. Tem café que é feito passando pelo jacu, né? Então, tem café super chique aí, que faz o jacu comer a semente, depois soltar, e aí você pega lá o que soltou e vai fazer o café. Então, e é chique, gente, é chique mesmo. O negócio é café É muito que passou chique. pelo jacu, ele é muito caro. E também outros animais que estão, por exemplo, o lobo-guará, que é muito próximo da gente também, tem aqui. Então, tem vários outros animais que eu já estou pesquisando, estou colocando e formando esse enredo, porque tem muita coisa aqui no Vale do Paraíba, né? Então, eu quero colocar a festa junina. Não, mas eu quero colocar a festa do divino. Mas e aí? Mas tem outra festa, tem um carnaval. E aí? Então, você fica, né? Peraí, vamos ver o que eu posso, o que vai acrescentar, né? No caso, eu coloquei no primeiro livro o café. O segundo livro, eu estou entre a cana ou, se não, o milho, mas mais pendendo para o milho, né? O Então, eu milho. estou. Nossa, o milho tem muita coisa para se falar do milho, hein? Uhum. O milho tem, e eu trabalho com milho, já tenho algumas coisas assim interessantes que eu estou fazendo. Então, vai ser uma emenda. Quando que vai sair o livro? Isso aí já é uma outra história, porque meu processo é lento, né? Então, no sentido assim, eu gosto de escrever a história, deixar ela igual o padeiro, né? Deixa ela descansar um pouco, depois eu mexo de Deixa novo, ela fermentando. fermentando, porque às vezes tem uma ideia que vem na gente, né? Você coloca lá, mas aí você vai passando o tempo, aquela mesma ideia evolui para uma outra ideia. Não, peraí, agora eu posso colocar essa. Se eu já vou de cara, tem gente que gosta de cara, veio a ideia, pum, já faz, já Só lança o assim, livro. E aí eu acho que perde um pouco da profundidade do livro. A ideia vem, eu já escrevo, mas eu deixo também um tempinho parado antes de tomar uma decisão em relação à história. Sempre faço isso. Uhum. Bom, gente, Marcelo, queria agradecer, muito obrigada pela sua participação hoje para falar dos Sonhos de Francisco. Pessoal, no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link do livro do Marcelo, tem o link do Zap do Pio para participar. E só lembrando que quarta-feira tem Pio Literário, não vai ser na quinta, vai ser semana que vem, na quarta-feira, com a Marcela Ondei. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos juntos aí nessa caminhada literária, estamos aí forte e firme, né? E agradeço aí, sem que precisar, estamos aí, pode chamar que a gente, dando a oportunidade, a gente está junto. Então tá, pessoal, até o próximo Pio Literário, então. Até mais, tchau. Até mais, tchau.